Hoje pela manhã eu recebi uma ligação muito, muito especial da escola das minhas filhas. Nós estamos em uma série falando sobre identidade. É uma palavra que tem sido muito ministrada em muitos lugares. Você joga no YouTube e vai vir uma enxurrada de palavras sobre esse tema. Porque é uma palavra que tem sido muito deturpada. E eu acordei com uma ligação da escola das minhas filhas. As meninas estudam na Adventista. E era um pastor de lá. E eles vão fazer um café da manhã para pastores na próxima quarta-feira. E nós estávamos sendo convocados e convidados para esse café. Mas algo que chamou a minha atenção naquela ligação daquele pastor. Ele falou: pastora Vanessa, eu queria parabenizar você e seu esposo pela criação das suas filhas. As suas filhas são cristãs de verdade. Nós estamos aqui com mais de 30 pastores que têm filhos na escola. E todos eles têm algum problema no caráter. Alguns com bebida, drogas, homossexualidade, questões de namoricos. As suas filhas mantêm o evangelho íntegro. E é lindo de ver o que o Senhor tem feito através dessas meninas. E Ele falou: vocês precisam ter orgulho dessas meninas. Eu falei: nós temos orgulho das mulheres de Deus que nós estamos formando. O seu posicionamento como pai e como mãe vai interferir diretamente na identidade do seu filho. Amém? Então se posicione. Aquela ligação eu ganhei minha manhã, eu compartilhei com elas quando acordou, falei para o pastor. E é claro que nós temos orgulho da família que estamos construindo. E nós não negociamos a palavra, né? O Vitor veio, a gente veio conversando no carro, ele falou: Van, a igreja mudou. A gente já não tem mais aquele estereótipo, né, de crente. Crente antigamente usava saia longa, não raspava a perna, não era assim, gente? Cabelão comprido, os irmãos com a Bíblia debaixo do braço. E aí a gente falava: lá vai o crente. Se você olhar para as minhas filhas, elas podem não ter esse biotipo de crente, mas elas têm um caráter de Cristo. E é isso que a gente está gerando nessa série Identidade. Eu quero aqui com vocês relembrar tudo que o pastor ministrou nessas 4 quartas-feiras. O pastor Vitor foi direcionado pelo Senhor para tratar desse assunto que tem sido deturpado por muitas pessoas. A palavra identidade tem sido corrompida e alterada e modificada. A cada ministração o Senhor tratou conosco sobre diversos assuntos. Nós sabemos que nós somos seres tricotômicos, dotados de corpo, alma e espírito. E o nosso pastor teve o cuidado de ministrar sobre cada área do nosso corpo. Nós aprendemos sobre a identidade emocional, a identidade física e a identidade espiritual. Na primeira ministração, quem estava aqui na primeira ministração? O pastor passou um trecho de um filme muito conhecido. A gente não vai aprender só com a Bíblia, tá, gente? Quem é cristão de verdade, por onde passa, o Senhor está ministrando. E a gente estava assistindo um filme em família, o tal famoso Homem-Aranha. E o Senhor ministrou os nossos corações através desse trecho desse filme. E a frase que ficou na primeira ministração: por trás de grandes poderes existem grandes responsabilidades. Note que o Homem-Aranha negligenciou na sua própria identidade. E quando ele negligencia, ele perde algo. Alguém muito querido foi atingido pela negligência dele. Se eu e você não entendermos o nosso chamado, o nosso propósito e a nossa identidade, pessoas à sua volta vão sofrer pela sua negligência. Isso foi o que nós aprendemos na primeira ministração. O significado de identidade no dicionário. O dicionário diz assim: é um documento de identificação, um comprovante de quem é a pessoa e se realmente ela é aquilo que ela diz ser. Um conjunto de qualidades, de características particulares de uma pessoa que torna possível a sua identificação ou reconhecimento. Quando nós nascemos, nós já saímos do hospital com a certidão de nascimento, amém? Todo mundo sai de lá assim. Depois de uma certa idade, nós vamos lá fazer a nossa identidade. Então, é isso que difere quem é quem. Muitas pessoas são parecidas fisicamente, mas a sua digital não existe nenhuma igual em nenhum lugar do mundo. E isso é o cuidado de Deus com você. Se você tem um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea, ela não vai ter a mesma digital que você. Então isso é lindo de ver o cuidado de Deus na nossa individualidade. A identidade física é aquilo que está descrito nesse documento. O dia que você nasceu, de quem você é pai, né? Quem são os pais dele?
Qual é a sua nacionalidade? Ah, você é casado com quem? Namora quem? Então, isso é a sua identidade física. Ah, qual é a profissão dela? Qual é a profissão dele? Isso é como você é conhecido fisicamente. A sua identidade emocional é a capacidade de autoconhecimento. As nossas emoções precisam ser moldadas e equilibradas para que possamos cumprir um grande propósito. Nós recebemos nessa ministração o exemplo de Pedro. Pedrão, que ela arrancava a orelha, lembra desse? Que foi moldado pelo Senhor. O seu temperamento foi moldado. E ele foi conhecido pelo homem que onde passava, a sua sombra curava. Então o Senhor pode mudar o seu temperamento, não tenha dúvida disso, porque Ele fez isso com Pedro. Nós temos a nossa identidade espiritual. Esta identidade está ligada com a sua missão na terra. A sua identidade espiritual está dentro de você, desde sempre. Porém, para enxergar é necessário abrir os olhos espirituais. Quantos aqui estão dispostos para abrir os olhos espirituais essa noite? O Senhor quer nos levar além. Ele quer mostrar dentro de você o que precisa ser mudado e moldado por Ele, para que você possa ter a identidade de Cristo. Vão olhar para você e vai falar o que aconteceu com Ele. E a sua resposta vai ser: a minha identidade foi alterada por Ele. Porque aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Quando Ele passou na minha vida, a minha identidade foi alterada. A minha essência foi alterada pelo Mestre. Na última ministração, onde o pastor Fernando ministrou, na outra semana, nós aprendemos sobre Daniel. Daniel não negociou o seu chamado. Não deixou-se levar pelas mesas e pelos banquetes. Ele perseverou em jejum e oração. Por mais que você busque o conhecimento, você precisa decidir viver essa nova identidade. Eu convido você a abrir a tua Bíblia em 1 Samuel 8, e nós vamos ler o texto do 4 ao 7. Amém? 1 Samuel 8, do 4 ao 7. Se você não trouxe a sua Bíblia, vai estar aqui no telão e você pode acompanhar. Eu vou começar a leitura sem perda de tempo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e viram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já está velho, e seus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o que tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor e disse: E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto dizem, pois não têm rejeitado a ti. Antes a mim eles têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Agora nós vamos mais à frente, em 1 Samuel 16. E o texto diz assim: o Senhor diz a Samuel: até quando você se entristecerá por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá até Belém, e eu o enviarei à casa de Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e mandará me matar. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades das cidades foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? Perguntam para Samuel. E respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé, os filhos dele, e o convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse aqui que o Senhor quer ungir. Amém? Eu convido vocês a estender as suas mãos para cá, para que nós possamos apresentar a palavra, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Pai, nós apresentamos a sua palavra. Essa manhã, quando o pastor falou para mim que eu iria ministrar, o Senhor falou ao meu coração esse tema que mexeu muito comigo. Quem nós somos? Quem eu sou? Quem é você?
Senhor, que nós possamos olhar para dentro de nós, Pai. Que o Senhor possa tirar máscaras essa noite, Pai. Que o Senhor possa alinhar a nossa identidade com a Tua. A Tua igreja não está aqui brincando de ser igreja, Senhor. Nós queremos nos parecer contigo, então fala conosco. Nessa hora, Pai, eu repreendo, Pai, toda distração, todo sono, toda voz contrária à Tua voz. Que os céus sejam abertos nesse lugar e que a Tua igreja venha receber aquilo que o Senhor preparou para ela essa noite. Nós te agradecemos pela Tua palavra e que não seja eu, mas seja o Senhor através de mim. É com temor e com muito amor que eu ministro essa noite. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Nós estamos aqui falando sobre dois homens, né? Dois grandes homens que foram levantados como rei nesse tempo. A vida desses dois homens de Israel tem muito para me ensinar e te ensinar. Eles têm algumas pequenas semelhanças e grandes diferenças. E eu queria começar a introdução dessa palavra falando um pouquinho sobre as semelhanças desses homens. Em primeiro lugar, o nome deles. O nome deles tinha um significado muito bonito e que tinha um peso muito grande. Saul significava pedido de Deus e Davi significava amado por Deus. Ambos os nomes tinham um nome voltado para o Senhor, se nós pararmos para analisar. Algo que eles tinham em semelhante, a aparência. A Bíblia conta que ambos eram muito bonitos, charmosos. Davi era ruivo, tinha belos olhos e era formoso. Mas Saul tinha uma distinção, diz a palavra, que ele era belo, porém, o texto bíblico dá ênfase a parte do corpo dele do ombro para cima. Então a beleza dele vinha daqui para cima, deve ser isso, né? Então ele chamava muita atenção por onde ele passava. Era um homem muito grande, imponente, e todos viam a beleza de Saul. Em meio ao povo, ele era diferente, era uma beleza diferenciada. Outra coisa que eles têm semelhante, a unção. Ambos foram ungidos reis pelo mesmo profeta. Eles foram ungidos por Samuel e ambos reinaram por 40 anos. Agora vamos às diferenças desses dois reis. Eles tomaram caminhos diferentes, eles tiveram estilos de vida diferentes, eles fizeram escolhas diferentes e por isso a colheita deles foi diferente. Agora eu gostaria que você olhasse para o perfil desses dois homens e imaginasse dois porta-retratos com a foto dele. Qual seria o porta-retrato que você escolheria para se parecer? Qual seria o homem, o rei, que você se inspiraria e falaria: eu me pareço com Saul, eu me pareço com Davi? Na nossa mentoria de mulheres, nós fizemos uma dinâmica onde nós falamos sobre caráter e características. E assim, foi muito legal, porque a gente pôde se conhecer, só que assim, a gente deixou na mão do outro o que o outro vê na gente. Eu queria perguntar para vocês essa noite, 3 qualidades que você tem e sabe que tem. Você sabe que tem algumas qualidades que às vezes quem está do seu lado não está vendo. Talvez seja a mansidão, seja o amor ao próximo. O Senhor vai trazer à sua memória qualidades. Tem muita gente que já não consegue ver qualidade em si, consegue ver no outro, mas em si não enxerga. Agora, quando eu falo para você olhar para os seus defeitos, quais são as suas debilidades que precisam mudar? Não tem como você permanecer assim e dizer que se parece com Jesus. Então o Senhor está te convidando essa noite para olhar para essas debilidades e falar: Senhor, eu estou entregando elas a Ti. Cada uma das minhas debilidades eu vou colocar na Tua mão, Senhor, para que o Senhor possa me moldar. É uma noite de molde. O Senhor vai estar moldando o nosso caráter para poder parecer com Ele. Eu quero destacar aqui o primeiro ponto sobre a escolha. Notem que Davi foi escolhido por Deus. O Senhor mandou Samuel ir até lá, até Belém, ir até a casa de Jessé, para escolher um dos filhos. Então foi o próprio Deus que escolheu Davi. Saul foi escolhido a pedido dos homens. A Bíblia diz que Saul foi pedido porque o povo rejeitou a Deus. O texto é muito forte porque o povo começa a clamar por um rei. Davi foi ungido porque Saul rejeitou a Deus. Saul é rei porque os homens de Israel rejeitaram a Deus. Não quis o governo do Senhor. Por isso ele foi escolhido. Não porque era a vontade de Deus. Não porque era o plano
projeto de Deus para aquela nação, mas porque o povo quis imitar as nações à sua volta. Eles clamaram por um rei. Dessa forma, eles querem copiar as outras nações. E esse rejeitar o governo de Deus vai ter um grande peso para essa geração. Vocês sabem que até então o governo era um governo teocrático. Era um estado teocrático, o governo, em um estado teocrático, o governo é totalmente estabelecido pelo divino. Então o Senhor levantava juízes naquele tempo, e aqueles juízes eram porta-voz do Senhor. Mas o povo já não queria mais esse modelo. Não, a gente não quer mais Samuel desse jeito. Nós queremos um rei. Todas as nações à nossa volta têm rei. Então nós queremos um rei também. E assim o povo começa a se levantar contra o Senhor. Não foi uma escolha do coração de Deus. E Saul foi fruto desse pedido do povo. Agora me diz como foi a escolha de Davi. A Bíblia diz que a ordem de Deus para Samuel foi: levanta-te e unge-o, porque é ele. Quando a gente começa a falar sobre Davi, Davi é um dos personagens que eu mais gosto. E ele se assemelha muito com meu esposo. Então toda vez que eu falo de Davi, meu coração se enche de alegria. Porque eu sei que eu tenho um Davi em casa. Um homem que o Senhor levantou para governar e dar direção. Um homem segundo o coração de Deus, que obedece à voz de Deus. Davi era simplesmente um pastor de ovelhas. Um jovem, o caçulinha da casa. Ele era o menor da casa. Um homem que na campina, ele adorava o Senhor. Eu fico imaginando Davi rodeado de ovelhas. E ali o Senhor dando melodias, letras para ele. E ele com aquela harpinha dele, cantando para as ovelhas. Ele colocava até as ovelhas para adorar. Ninguém ficava sem adorar perto de Davi. Não tinha desculpa. E isso agradava o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que eu acho curioso é que quando Deus manda Samuel ir até Belém, na casa de Jessé, Davi não estava em casa. Jessé tinha 8 filhos. Repete comigo, 8 filhos. Gente, era tudo homem. Aí quando Jessé chega, quando Samuel chega, Jessé já tinha se preparado com os filhos. Samuel já vê o primeiro filho, que é o mais velho, Eliabe, um homem forte, bonito. Aí Samuel fala: Senhor, é esse. Ele viu só o primeiro e já falou: é esse. Aí o Senhor fala: não é esse. Não se engane, porque eu vejo o coração dele. O coração dele não é um coração contrito ao meu. No coração dele existe covardia. E não ficou aí. Cada irmão que chegava na casa, Samuel falava: é esse, Senhor. E o Senhor falava: não é esse não. E Jessé não parava de mostrar os filhos. Era um desfile de filho, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E Samuel começou a ficar agoniado. Ele falou: mas Senhor, eu vim até aqui, o Senhor mandou vir até aqui. Estou correndo o risco de Saul mandar me matar. Se ele descobriu o que eu vim fazer aqui. Porque se Saul descobrisse, ia mandar matar o Samuel. O próprio profeta que levantou ele, a rei, era capaz de Saul mandar matá-lo. Então Saul estava ali às escondidas, fazendo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E a Bíblia conta que os filhos acabaram, e aí Samuel olha para Jessé e fala: mas acabou todos os filhos? E Jessé fala: não, tem mais um. Tenho só mais um. Ele está lá fora, ele está lá no pasto. Ele está com um pequeno grupo de ovelha. E aí Samuel manda chamá-lo. Mande chamá-lo. Ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. Gente, você tem noção disso? A mesa já está preparada. Você está se sentindo pequena? Pequeno? Você está aí cuidando do pasto. Ninguém está te vendo, né? Você está aí fazendo melodia, ninguém está vendo. Enquanto você adora na sua cozinha, enquanto você adora no seu Uber aí trabalhando, você está achando que o Senhor não está te vendo? A hora que o Senhor mandar te chamar, todo mundo vai ter que esperar você sentar à mesa. Todo mundo vai ter que esperar você sentar à mesa. E isso aconteceu com Davi. E Davi, mandaram chamar Davi, lá vem Davi, com a harpinha dele na mão. Não estava sabendo o que estava acontecendo, porque nem contaram para ele o que ia acontecer, né? Que uma grande unção iria acontecer naquela casa naquele dia. Davi chega, aquele pequeno jovem, ruivo. Eu fico imaginando Davi meio franzino, assim, sabe? Já que era o caçula. E aí, na hora que ele entra, acho que Samuel falou: não, você está de brincadeira, Deus, é esse. Você tem tudo isso aí para poder, você vai escolher esse. Ai, mas Deus é engraçado, tem hora, né?
Na hora que ele entra, o Senhor fala: é esse. Levanta-se, Samuel, e unja-o. O Senhor viu qualidades em Davi que nem o pai dele via. O Senhor viu coisas em Davi que nenhum da família viu. As pessoas que estão à sua volta não sabem o que tem dentro de você. Às vezes você fala: poxa, mas ninguém entende. Pastor, eu canto, eu fico em adoração, meu esposo não entende, a minha esposa não entende. O Senhor entende quem você é. O Senhor entende quem você é. E ali Samuel obedece a Deus. E ele pega aquele chifre e vai ungir Davi. Na frente dos irmãos, eu fico imaginando a cara dos irmãos, falando: Samuel está doidão, está velho, está gagá. Olha o que ele está fazendo, ungindo Davi. O que Davi fez? Davi nunca venceu uma guerra, Davi nunca fez nada, fica aí cuidando das ovelhas, fede ovelha. Mas foi esse que Deus escolheu, porque o Senhor conhecia o coração dele. Agora a gente vê uma diferença assim, discrepante entre Saul e Davi. Do ponto de vista de escolha, Saul foi levantado pelo povo. O povo queria um rei. Eles queriam qualquer rei, a qualquer custo. Eles só queriam que Deus parasse de governar. Por muitas vezes a gente faz isso, sabia? A gente coloca reis no lugar de Deus. Algumas coisas na nossa vida tomam o lugar do Senhor. Ele está chamando a sua atenção essa noite. Ele precisa estar no centro da tua vida. O governo é dele. Você tem que parar de dar desculpinha para o Senhor e falar: Senhor, o Senhor não sabe como que está agora. Naquela época era desse jeito, agora o Senhor não está entendendo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, e Ele vai continuar eternamente. E Ele está pedindo o governo da tua vida. Enquanto Ele não governar cada área, não adianta. Ele tem que governar a identidade espiritual, a emocional e a física. Tudo tem que estar sob o controle dele. A roupa que você veste, o que você fala, aquilo que você pensa, tem que ser entregue na mão dele. É necessário ser entregue. O propósito de Davi era agradar a Deus desde o começo. Desde o início, esse era o único propósito do rei Davi. E Deus viu isso no coração dele. A pergunta que eu te faço hoje: o seu coração anseia agradar a Deus? Essa é a sua maior vontade, o seu maior desejo, agradar a Deus? O que te encanta é a posição que você ocupa, o dinheiro que você tem, o título que você carrega? Você pode falar qualquer coisa para mim, mas o Senhor sabe o que realmente está no seu coração. A Bíblia diz que no coração de Davi tinha apenas um propósito: agradar a Deus. E esse precisa ser o meu e o seu propósito. Nós vemos também no decorrer do texto sobre obedecer. A Bíblia diz em 1 Samuel 13 que Saul recebeu uma ordem para esperar a sua chegada. E diz a Bíblia que a guerra estava tão grande, os filisteus estavam tão fervorosos, que Saul ficou amedrontado. E os guerreiros começaram a falar para ele: você não vai esperar Samuel, não dá para você esperar. Para de querer, se posiciona. Faça você mesmo. Samuel tinha dado uma ordem para Saul, e Saul foi lá pela pressão do povo. Ele desobedeceu a ordem. E ali ele agiu como um profeta. Quando Samuel chegou, é triste o que Samuel fala para ele. Samuel chega e diz: procedestes de forma errada, e por isso terá consequências. Quando o Senhor te deu uma ordem, as ordens que Deus dá para mim e para você é para serem obedecidas. Se você não obedecer a ordem de Deus, eu sinto lhe dizer que terá consequências. Existem consequências que nós às vezes não entendemos, é por desobediência. Toda vez que você e eu desobedecer a ordem dele, algo vai acontecer. Em 1 Samuel 15:9, Saul desobedece de novo. A ordem era eliminar todos os amalequitas. E dizia a Bíblia que ele preservou o rei e ainda preservou uma parte do rebanho. E qual que era a desculpa de Saul? Eu vou fazer isso e aí depois eu faço um sacrifício. Depois eu dou uma oferta para Deus. Qual que era a ordem? Destruir tudo. Mas ele preservou o rei e uma parte do rebanho. Quando ele foi confrontado, ele não se arrependeu.
Ele não admitiu o seu erro, ele não admitiu o seu fracasso, a sua desobediência. Ele tenta jogar a culpa para os outros. Era sempre assim. Toda vez que Saul desobedecia, ele falava, foi o povo, foi não sei quem. Ele jogava a culpa sempre para alguém. Ele nunca se posicionava e falava, eu errei, eu falhei. Existia uma falha de caráter em Saul. Falha de caráter. E mesmo assim ele continuava. Agora você precisa prestar atenção que nesse contexto Samuel diz para Saul assim, que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E as coisas começam a ficar mais pesadas para Saul. E neste contexto Samuel diz, porque você rejeitou a Deus. Saul, você rejeitou a Deus. Agora Deus está rejeitando você. Quando nós desobedecemos a Deus, o Senhor, Ele nos encara assim, como um espírito de rebelião. E todo espírito de rebelião é considerado espírito de feitiçaria. Você tem noção disso? Eu não sei quem tem sido rebelde com o Senhor, está questionando a voz de Deus. Eu acho melhor você se posicionar essa noite, para que você não pague esse preço tão alto desse pecado de feitiçaria, porque coisa difícil é você ser rejeitada pelo próprio Deus. E o texto diz muito claro que Deus rejeitou a Saul. Então fica aqui a pergunta para você. Que tipo de crente que você é? É daquele tipo que quando peca e é confrontado, você tenta tirar o seu corpo fora, você tenta dar desculpa, você tenta encontrar uma justificativa para isso parecer, tem uma justificativa, eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Para se proteger. Você está mais interessado em preservar o seu nome ou o nome do Senhor? Em se justificar ou em reconhecer os seus erros? Em transferir a sua responsabilidade para o outro ou se posicionar e assumir as consequências do seu pecado? Nós temos duas opções essa noite. Aceitar o confronto, admitir o nosso erro, se arrepender de verdade. Porque não adianta fingir que está arrependido, porque o Senhor sonda o teu coração. Você pode enganar a pastora Vanessa, você pode enganar o intercessor, o pastor Severo, a pastora Lúcia, mas Deus a gente não engana. A gente vive uma geração que se arrepende de mentira, porque é a era da graça. Eu já vou pecar sabendo que ele tem que me perdoar. Parece que a gente já programa o pecado. O Senhor não tem obrigação de te perdoar, se não houver verdadeiro arrependimento, querido. Pare de se enganar. Pare de bater cartão na igreja. Pare de bater cartão na igreja, se não houver mudança de vida. Pare de envergonhar o nome dele. Pare de se preocupar com o seu nome e se preocupe com o nome dele. Que quando a gente se preocupa com o nome dele, a gente tem temor com as nossas atitudes, porque a gente representa ele aqui. E é uma geração que não está preocupada com isso. A gente tem que pedir perdão a Deus e recomeçar. É necessário o recomeço. E é tão lindo que ele ainda permite a gente recomeçar. Eu e você somos falhos, somos pecadores, não tem para onde fugir. A diferença de Saul para Davi é que Davi, ele reconhecia sua falha. Davi pecou. Ele pecou com Betseba, ele planejou, ele mandou matar o esposo dela. Ele errou feio. Mas quando o Senhor se apresentou a ele, através de um profeta, ele não falou, eu pequei porque ela me seduziu. Eu pequei porque o meu marido não estava aqui. Eu errei contra o meu Deus. Foi assim que ele falou. Caráter. Caráter. Agora eu te pergunto, quem é você? Saul ou Davi? Essa pergunta que ele me fez pela manhã. Quem é você, filha? Saul ou Davi? O ciúme de Saul era tão grande que ele foi à cidade e mandou matar 85 sacerdotes. Ele não tolerava que ninguém provocasse ou tivesse alguma chance de aparecer mais do que ele. Pelo amor de Deus, que situação. Ele não conseguia ver o outro crescer. A psicologia comprova que temos mais facilidade em chorar no colinho do outro. Eu vou chorar com você, Sol. Vou chorar com você. Mas aí a Sol rompe, Deus dá uma bênção para ela. A gente tem dificuldade de celebrar com quem celebra. Chorar com quem chora, a gente até chora.
Mas celebrar com quem está celebrando a gente tem dificuldade. Agora me diz, por que Saul estava doente? Porque era uma doença. Tudo por causa de uma música. Quem gosta de música aqui? Louvor, né? Adoração. Tudo por causa de uma música. Quando ele ouviu o povo cantar assim: Saul matou seus milhares. Diz que o povo cantava pelas ruas. E Davi matou 100 milhares. Esse refrão adoeceu Saul. Ele era o rei. Como assim era possível alguém ser maior que ele? Aparecer mais do que ele? Gente, se vocês não sabem, Davi era genro de Saul. Casado com a filha de Saul. Davi se aproximou de Saul para cuidar dele. Davi honrou aquele homem. Davi protegeu aquele homem. Ele foi para as guerras para proteger Saul. E sabe o que Saul fez? A partir desse momento ele começa a tramar: como eu vou matar Davi? Ele está aparecendo mais do que eu. Como eu vou matar Davi? A identidade de Saul estava corrompida. O que existe numa identidade corrompida? Se por acaso você tiver algum desses itens, meus queridos, comecem a orar, a jejuar e falar: Senhor, eu não quero isso. A desobediência, a autossuficiência, o egoísmo, um espírito vingativo, um rancor e uma raiva sem motivo, só porque o Senhor escolheu Davi. Agora Davi, a Bíblia diz que Davi, ele carregava a presença. Carregar a presença, gente, é algo muito precioso e que por muitas vezes a gente desvaloriza e desmerece. Não existe mais precioso, nada mais precioso nesse mundo do que você ser marcado e carregar a presença do Senhor. Ele era um adorador de verdade. Ele reconheceu os seus erros, ele se arrependeu. Ele foi ungido e separado para reinar. Ele matou leões e ursos, cuidou de ovelhas, matou gigantes, pegou homens improváveis, a escória da sociedade, e tornou em grandes valentes. Ele fez aquele poderoso exército de improváveis ser conhecido naquele tempo como os valentes de Davi. Aquele homem foi capaz de amar a Jonatas como um irmão, mesmo sabendo que o pai de Jonatas tramava a morte dele. E não para por aí. Davi é aquele homem que mesmo o sogro querendo matá-lo, ele decide honrá-lo. Enquanto Saul planejava matá-lo, Davi fazia de tudo para honrá-lo. Davi é aquele homem que, sabendo que um dos filhos de Saul, aleijado, estava em uma situação deplorável, ele traz para o palácio, ele coloca a sua mesa e devolve dignidade, honra e herança. Agora me diz, quem é você? Alguém capaz de reverter situações como essa? De transformar ódio em amor, de transformar guerra em paz, de construir pontes ao invés de cavar abismos? Davi era esse homem. Por isso que ele tinha um coração segundo ao coração de Deus. Agora, algo que mais me chamou a atenção pela manhã, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor falou: filha, qual é o instrumento que você carrega na tua mão? Uma harpa ou uma lança? O texto bíblico em 1 Samuel 18:7 diz assim: as mulheres dançaram e cantaram, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido ele disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul e ele entrou em transe dentro da sua casa. Enquanto isso, Davi tocava a harpa como de costume. Saul estava com uma lança na mão e decidiu atirar, dizendo: encravarei Davi na parede,
Mas Davi desviou-se 2 vezes da lança de Saul. Lança é para ser usada para atingir, cravar, machucar, matar. É claro que hoje nós não temos lanças, não fisicamente. Mas existe uma lança muito perigosa que eu e você temos. Não tenha dúvida que você tem essa lança. E ela se chama língua. Nenhuma palavra volta vazia. Assim diz a palavra de Deus. O que você tem feito com essa sua lança? Você tem usado ela para atacar pessoas? Para denegrir pessoas? Para amaldiçoar pessoas? Eu decido carregar a harpa. Eu decidi carregar a harpa. Mesmo tendo o poder da lança. A harpa carrega a presença, a adoração. A harpa representa aquilo que você tem feito na presença do Senhor e que por muitas vezes não é visto por ninguém. Davi usava a harpa com as ovelhas, ele usava a harpa no seu quarto. Davi usava a harpa para celebrar as grandes vitórias. Davi usava a harpa quando estava triste. Davi usava a harpa quando ninguém queria ouvir sobre Deus. Quando Saul ficou endemoniado, quem chamaram para expulsar os demônios? Davi. E o que ele carregava? A harpa. Eu e você temos o poder de escolher entre a harpa e a lança. Sua boca pode entoar palavras de vida ou de morte. O Senhor está te fazendo essa escolha essa noite. Guarda essa lança. Guarda essa lança. Não haja como Saul. O texto diz que o próprio Deus deu ordem a demônios para poder afligir a Saul. É isso mesmo. Pastora, mas como assim? O próprio Deus mandou. Ele tem autoridade sobre o céu, sobre a terra e sobre o inferno. Deus deu ordem para os demônios ir afligir Saul. Um espírito de loucura tomou posse dele, ele ficava endemoniado. E só quem acalmava ele era Davi. Enquanto Davi estava tocando a harpa, ele tramava matar Davi. Talvez você esteja aí, tocando a harpa, adorando, orando, jejuando, e tem pessoas tramando contra você. Essa lança não vai te alcançar. Mas você precisa decidir carregar a harpa. Essa semana o pastor ouviu algo profético, que ele tem sido um carregador da arca. Ou melhor, um tangedor da presença. Você tem noção do que é isso? A Bíblia fala que as pessoas que carregavam, os levitas que carregavam a arca, se eles estivessem em pecado, gente, só em tocar a arca, eles morriam. Você tem noção do que é carregar a arca? Será que a gente pode contar com vocês para nos ajudar a carregar essa arca? Com quantos aqui a gente pode contar para carregar a arca da presença? Tem muita gente tentando enterrar a presença. Tem muita gente negociando a presença, brincando com a presença de Deus. Enquanto nós estamos aqui, a presença está pairando. Cadeias estão sendo quebradas. Mentes estão sendo libertas. Porque se não houver libertação na mente, transformação através da palavra, não tem mudança de vida, gente. Não tem mudança. Agora o Senhor está fazendo você escolher quem você quer ser, Saul ou Davi. Quem enche o seu coração? O Espírito de Deus ou o Espírito do maligno? Um espírito maligno se apossou de Saul e ele teve uma crise de raiva. A Bíblia diz que nós devemos, se você irar, você tem que irar, mas não pode pecar. Toma cuidado com essas crises de ira. Toma cuidado. Toma cuidado para não dar uma brecha para o maligno entrar, porque o maligno entra. E Deus permite. Deus permite muitas coisas na nossa vida para a gente poder acordar. Quando Deus dá uma ordem, até os demônios estão a serviço de Deus. Nem os demônios estão livres para fazer qualquer coisa que Deus não permita fazer. Eu fico muito triste em ver o caminho que Saul trilhou. Ele decidiu
trilhar esse caminho da desobediência, da rebeldia, da inveja, da cobiça, da ira. Saul não tinha paz, ele não conseguia dormir, ele não conseguia descansar. O texto de 1 Samuel 16 diz: Davi carregava o Espírito de Deus. Ele era um homem cheio do Espírito. Deus sondou o coração de Davi, Deus enxergou a sua identidade, um coração voltado para a adoração, disposto a obedecer. Ele errou, mas assumiu os seus erros. Ele pagou o preço. Ele não ficou se fazendo de vítima. Eu errei, Senhor. Ele já sabia que ia vir uma consequência, uma correção, e ele estava disposto a viver aquilo. Davi era um adorador, justo, obediente, temente a Deus. Saul, um grande homem, egocêntrico, desobediente, invejoso e insensato. Quem é você? Hoje aprendemos com esses dois homens sobre o poder de uma identidade curada. O Senhor quer curar identidades essa noite. Eu posso te dizer que todos nós, se não vigiarmos, podemos carregar o espírito de Saul. Tome cuidado com o espírito de Saul, porque ele vai te levar a uma morte espiritual. E você vai ser conhecido como um homem que foi rejeitado por Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé, convido ao louvor a subir. O Senhor está sondando os corações esta noite, e Ele procura corações dispostos a obedecer o seu chamado. Se necessário, Ele vai mexer no seu caráter, para que você possa se parecer com Ele. Nós queremos, Senhor, nos parecer contigo, não é assim que nós cantamos? Por muitas vezes a gente canta as canções sem ter noção do que está falando. As canções são grandes orações. Comece a prestar atenção em cada letra que você tem cantado. Que o Senhor possa tocar o seu coração essa noite. Que Ele possa sondar o seu coração essa noite. Que o Senhor possa mudar aquilo que precisa ser mudado, transformar aquilo que precisa ser transformado, e que você venha se parecer com Ele. Decida essa noite se parecer com Davi. Decida essa noite largar essa lança e pegar a harpa da adoração. Se levante como um adorador nessa geração, para que você possa ser conhecido como um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Nós vamos louvar uma canção agora, e eu convido você a adorar ao Senhor como nunca antes, porque Ele está ouvindo a sua adoração. Ninguém está aqui batendo cartão. Eu não estou brincando de fazer igreja. O preço é muito alto. O preço é muito alto para a gente brincar com a presença. Eu vou orar com você. Coloca sua mão no seu coração. Espírito Santo, é com temor, Senhor, que eu ministro essa palavra. Porque toda palavra que o Senhor entrega para o profeta e para o pastor, o Senhor começa a exortar primeiro a nós. Tira de mim, Senhor, qualquer atributo que pareça com Saul. Senhor, mostra para mim aquilo que precisa ser mudado em mim, para que eu possa me parecer contigo. Nós repreendemos, Pai, todo espírito de rebeldia, de rebelião, de inveja, de engano. Todo espírito, Pai, contrário ao teu, nós repreendemos. Que possamos ser uma igreja que parece contigo, Pai. Que o nosso caráter possa parecer contigo, Pai. Nós queremos ser moldado por Ti, mudado por Ti, Senhor. Vai mudando o nosso caráter essa noite, Pai. Que a nossa identidade seja estabelecida em Ti. É o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.